Graça e paz, você está ouvindo a voz do discípulo. Meu nome é Denilson de Jesus e hoje vamos meditar no livro de Gênesis, capítulo 29. Esse texto, Deus mostra que Ele não acelera promessas. Ele mostra também que Ele trata o nosso caráter. Abra sua Bíblia. É muito importante que você faça a leitura deste capítulo antes que a gente possa mergulhar na palavra de Deus. Percebemos que esse texto não é um texto romântico, é um texto que mostra o tratar de Deus, do nosso caráter, da nossa alma. Aqui Deus começa a destruir a pessoa de Jacó. Jacó, o enganador, ele agora será confrontado. Jacó, que antes vivia apressado, querendo fazer tudo pela força dos seus braços, ele agora vai precisar aprender a esperar. Também percebemos que Deus, ele não entrega a promessa para os seus antes de ser tratados por Ele. Em Betel foi a revelação. Agora Deus vai formar Jacó. Se você tem uma promessa de Deus, você tenha certeza que Deus está te tratando, que Deus vai te tratar antes da promessa chegar. Isso é maturidade espiritual. Logo nos primeiros versos, podemos ver que Jacó chega confiante e ele encontra um poço, novamente um poço. Mas agora esse poço está fechado de uma pedra pesada. E Jacó pensa que está no controle, mas não está. Nem tudo se move pela força do braço, pela força humana. O reino de Deus, ele não responde à pressa, à ansiedade, ao medo. O reino de Deus, ele responde ao tempo, à maturidade espiritual. Quantas vezes queremos mover pedras e Deus mandou esperar? Quando Jacó vê Raquel, ele se emociona ao saber que ela é filha do seu tio Labão. E essa emoção traz a ele uma força. E ele consegue mover a pedra. Porém, meus irmãos, nós também não podemos nos mover pela emoção. A força emocional não é maturidade espiritual. Jacó chorou, provavelmente de felicidade, alegria. Se você está chorando na presença de Deus, lembre-se que o choro, ele pode representar várias coisas. Mas o que realmente, o choro que realmente desperta a atenção do Senhor é aquele choro de rendição. Aquele choro que mostra que você está rendido, que você está rendida a Deus. Chorar na presença do Senhor nem sempre quer dizer que você se rende à vontade do Senhor. Mais importante do que o choro é a rendição. Por quê? Porque o choro não é a conversão. Emoção não é transformação. Jacó precisa ser tratado. E talvez eu e você, nós também precisamos ser lapidados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos ainda crescer, amadurecer mais e mais na presença do Espírito Santo. E quando a gente se rende, isso significa que nós estamos deixando o Espírito Santo
nos tratar. Jacó aceita trabalhar 7 anos porque ele ama Raquel. E Deus quer ensinar, sem sombra de dúvidas, que Jacó precisa aprender a esperar. Percebe como Deus trata Jacó? Ele trabalha 7 anos pela mulher que ele ama. E o homem que antes enganou para receber a bênção, ele agora é enganado. Ele aprende que a bênção verdadeira vem do processo, que a bênção verdadeira vem de Deus. E o amor que não suporta esperar não vem de Deus. É muito claro para mim, e eu quero que seja claro para vocês também, que Deus está tratando Jacó. E talvez você esteja nesse lugar de ser tratado pelo Espírito Santo. E nesse lugar é necessário aprender a esperar, é necessário compreender que nós precisamos nos render a Deus, à vontade do Pai. Morrer para o mundo e nascer para Deus. Não é mais a nossa vontade, não é mais o que a gente planejou. A gente precisa compreender que agora é a vontade do Pai. Nos versos 21 ao 25, o enganador Jacó prova do seu próprio fruto. A noite chega, ele trabalhou 7 anos para ter Rebeca, a sua mulher amada, a mulher que ele ama. Mas Jacó é enganado. Ele acorda e diz: como assim? Eu trabalhei 7 anos por Raquel e quem está comigo agora é Lia? Preste atenção. Aqui não é castigo. Aqui é espelho. Deus está mostrando a Jacó o que ele fez o pai dele sentir. Deus, antes de nos usar, ele precisa nos confrontar. E às vezes isso dói, às vezes isso magoa. Porém, também isso vai nos lapidar, vai nos dar um crescimento espiritual necessário para que a gente possa crescer na fé, para que a gente possa compreender qual é a verdadeira vontade do Senhor. E daí o texto continua e o texto vai dizer: vendo o Senhor que Lia era desprezada, Deus vê que os homens ignoram. Deus está vendo tudo que está sendo ignorado. Enquanto Jacó ama Raquel, enquanto Jacó combina com o seu tio Labão para trabalhar mais 7 anos, enquanto Jacó escolhe Raquel, Deus escolhe Lia. Preste atenção, não é a sua escolha, não é a minha escolha, é a escolha de Deus. Nós precisamos estar focados em fazer a vontade de Deus. Deus, ele não se impressiona com beleza. Deus tem um propósito. Deus tem um plano para a sua vida. E esse plano não pode ser frustrado. Porém, precisamos permitir, precisamos estar rendidos à vontade de Deus. Cada filho de Lia é um clamor. Rúben significa: agora meu marido me amará. Ele está clamando pelo amor de Jacó. Simeão significa: o Senhor ouviu. Levi significa: agora me unirei. Judá significa: agora louvarei ao Senhor. Cada filho ia dar um nome, e cada nome é um clamor. Aqui acontece algo muito poderoso.
Lia para de buscar a aceitação do homem e passa a adorar a Deus. Sabedoria. E a dor de ser rejeitada virou louvor, virou súplica, virou clamor. E o céu libera. E o céu libera. Deus é justo, Deus está vendo os nossos dias. E de Judá, o filho de Lia, o filho da mulher rejeitada, que significa Judá, agora louvarei ao Senhor, nasce o Messias. Percebe que não é de Raquel que vem o Messias? Não é da mulher preferida, mas da mulher rejeitada. Jesus nasce da dor, da transformação, da fé. Deus escolhe caminhos que glorificam a sua graça e não o orgulho humano. Precisamos compreender a necessidade de nos render a Deus e fazer a vontade de Deus. Em Gênesis 29, Deus quer nos ensinar que Ele trata antes de exaltar. Deus usa a rejeição para gerar a rendição. E que Deus não tem pressa. Deus tem um propósito. Jacó ainda não é Israel, mas Deus está tratando, Deus está lapidando esse homem. Isso é muito profundo. E talvez você esteja esperando, talvez você esteja sendo tratado, talvez você até foi rejeitado, mas não desista. Deus está formando algo eterno em você. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, entra nos processos da nossa vida. Entra em cada setor da nossa vida. Cura as feridas escondidas. Trata o nosso passado. Trata o nosso presente. Nos ensina a esperar sem reclamar. A confiar sem tentar controlar. Traz clareza para a nossa mente, para que a gente compreenda que tudo está no controle de Deus. E o nosso trabalho é descansar. O nosso trabalho é confiar que o Senhor, Ele está nos tratando, porque Ele tem um propósito para a nossa vida. Forma em nós, Espírito Santo, pequenos Cristos, em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo a voz do discípulo. Meu nome é Denilson de Jesus. Eu desejo a vocês um dia extraordinário na presença do Espírito Santo de Deus. Graça e paz. Shalom.